Olá, amados irmãos e irmãs, alunos e ouvintes do curso Liberto pela Verdade da Conferência Batista Sétimo Dia Brasileira e que está sendo ministrado pela Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com imensa satisfação e eu quero dizer para vocês que eu estou com um pouco de saudade, porque hoje nós estamos apresentando a 13ª lição desse curso, que é a última do modelo atual. Certo? E estou assim com um pouco de saudade já, né? Só que nós podemos ver cada lição, cada aula, cada videoaula, quando quisermos, e o curso, e a disposição do curso, naquela proposta do vídeo de lançamento e desse de encerramento, fica valendo por todo o tempo, tá? Na hora que você quiser se tornar um aluno, poderá se tornar um ouvinte, poderá se tornar, e seja bem-vindo. O assunto de hoje, muito bem eu ter lembrado, a lição de hoje ela não traz um questionário ou um exercício, né? Exercícios, como os outros trazem. São pontos, assuntos, tópicos a serem tratados relativos à fé batista do sétimo dia. O assunto é declaração de fé batista do sétimo dia. É o assunto, o tema, né, de hoje. Então, nesse momento, eu quero pedir ao nosso bendito Deus que desvende os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da sua lei, da sua palavra. Bendito seja o Senhor. Olha, após termos apresentado os 12 temas propriamente ditos do curso Liberto pela Verdade, né, no modelo atual, nessa edição de número 13, nós vamos apresentar o nosso pensamento bíblico sobre 13 tópicos a seguir, para que, se alguém se interessar conhecer-nos melhor, possa pesquisar, conferir na Bíblia e ver como cremos coletivamente, apesar de que cada pessoa crente nas Escrituras tem a liberdade de pensar individualmente à luz das mesmas. Mas aqui, como nós cremos coletivamente, o pensamento dos batistas sétimo dia, não o pensamento de cada batista sétimo dia em geral. Só que, geralmente, cada batista sétimo dia instruído, ele pensa assim, que é assim que a Bíblia nos esclarece sobre esses 13 tópicos que vão ser apresentados hoje. Muito bem. Os 13 tópicos básicos que fazem parte da declaração de fé batista sétimo dia são, vou dizer um a um, tá? O número 1, liberdade de consciência. 2, Deus o Pai. 3, Deus o Filho. 4, Deus o Espírito Santo. 5, a Bíblia. 6, o ser humano. 7, o pecado e a salvação. 8, a vida eterna. 9, a igreja. 10, o batismo. 11, a ceia do Senhor. 12, o sábado sagrado. E 13, o evangelismo. Então nós temos nessa lição, no conteúdo dessa lição, referências bíblicas, considerações, comentários sobre esses pontos. Tá certo? Não vou me estender agora, porque no decorrer, no dissecar, nós vamos falar sobre isso. Esses pontos para nós, com toda a fundamentação bíblica que apresentamos na lição, são pontos absolutos, inalteráveis, inegociáveis, não muda. Como a palavra não muda, porque Deus também não muda. Então nós cremos assim, sem ir mais para frente ou para trás, sem ir para a direita ou para a esquerda. São pontos absolutos sobre esses pontos, que é assim que as Escrituras nos elevam. Tá? E o primeiro, que é liberdade de consciência. Alguém diria, não, mas se tem liberdade de pensar como quiser. Nós não temos liberdade de pensar como quisermos em assuntos de fé, moral, prática cristã. Se é que nós cremos na Bíblia. Ou cremos ou não cremos. Aquilo que a Bíblia fala para nós sobre um determinado assunto, se cremos na Bíblia, nós não podemos fugir daquele assunto. Como hoje eu falei em pensamento e não em escolha, em decisão, é lógico que você tem direito de pensar o que quiser. É bom e sábio que você afugente, bote para ir embora os pensamentos errôneos e maus. Certo? Nós temos aqui uma observação, em assuntos ou temas
que se refere ao estado dos mortos, ou aos fatos das coisas do fim, né? Os assuntos ligados à martirologia, à escatologia, repito, ao estado dos mortos, né? Em consequência do pecado, e também os assuntos do fim do mundo, que são os assuntos escatológicos. A IBSD no Brasil, geralmente, não apresenta uma posição definida sobre isso. Ela não fixa, não taxa, não bate o martelo. Vai ser assim. Por quê? Haja vista que existem várias linhas de interpretação bíblica sobre esses assuntos. E ninguém é dono da verdade para dizer o certo é esse. Certo? Portanto, para nós, batistas do sétimo dia no Brasil, tanto para o estado dos mortos como para os fatos do fim, importante é que estejamos firmes em Cristo. Quando você vai morrer depois da morte, como é que é? A Bíblia tem várias respostas sobre isso, mas, reforçando aqui, é que tem várias linhas de pensamento. Os textos dão margem para se pensar da forma A, da forma B, da forma C. E para nós são secundários, é importante estar com Cristo. Tanto no que se refere ao fim do mundo, como o dia da morte, como o estado dos mortos, pós-morte. O importante é estar com Cristo. Quando será a morte ou o fim do mundo? Isso não importa. Onde estivermos com Ele, tanto aqui, como após a nossa morte, ou como após o fim do mundo, será céu. E isso é o que nós cremos, isso é o que nós sempre dizemos. Nós vamos aqui, irmãos, hoje eu não trouxe um texto bíblico, porque são muitos nesses pontos que você vai encontrar lá no link dessa lição. Lição de número 13, quando você terminar de ver a apresentação dessa lição, nós estamos fazendo só a apresentação, você vai clicar em lição número 13, vai abrir a segunda página, lá no link azul você vai clicar, lá vai aparecer todo o conteúdo, com esses 3 pontos, tá? E então são muitos pontos bíblicos, dá para você, eu vou brincar, se divertir bem lendo a Bíblia, que não é uma diversão, né? Dá para você navegar bem, dá para você se aprofundar bem, buscar bem, conhecer bem, ter comunhão com Deus através desse conhecimento. Porque o conhecimento bíblico não é só para a gente conhecer, né? E dizer que sabe muito. É para a gente conhecer e se edificar. E também fazer da nossa edificação uma capacitação para levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Então nós temos aqui uma frase sobre cada tópico. O tópico liberdade de consciência. Se alguém nos perguntasse, pastor, o que é liberdade de consciência para vocês? Nenhum ponto desse se diz só com uma frase, né? Tem muito o que se dizer sobre cada um. Mas aqui é o resumo do resumo do resumo. Em suma, a liberdade de consciência para nós não significa fazer o que quiser. Ou o que pensar. Mesmo que não tenha o respaldo da Escritura. Não é isso, liberdade de consciência. É liberdade, não libertinagem. Essa é sob a direção do Espírito Santo e da Escritura. Você tem liberdade de pensamento sob a direção do Espírito Santo e da Escritura. Não temos um credo obrigatório. É outro aspecto da liberdade de consciência. Não temos um credo obrigatório. Porque principalmente na Idade Média, a igreja ou as igrejas dominantes, né, chegavam a matar pessoas por discordar de um ponto, de um credo obrigatório. Então os batistas do sétimo dia, como os outros batistas, como outras denominações aí, não têm um credo obrigatório. E defendem a liberdade de consciência exatamente para que o ser humano não tenha que morrer por discordar de um ponto de fé. O ponto 2 aqui, Deus o Pai. Como é que nós vemos, cremos, enxergamos pelas Escrituras a revelação de Deus? Cremos em um Deus pessoal, trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, perfeito. Ele é criador, ele é sustentador, e que compartilha seu amor com os homens. Nós cremos nesse Deus, um Deus pessoal. Não cremos que a natureza é Deus, não, viu? Nós não somos como Spinoza, né? A questão do naturam e do naturata, né? Deus é a natureza, só que é a natureza criadora, né? E a natureza material é a natureza criada. Nós não cremos assim. Deus é pessoal, é criador, e a natureza é criação. Muito bem. Deus o Filho, o terceiro ponto. Cremos no Filho de Deus, humanizado. É uma das pessoas da triunidade. Se humanizou. Esse é o Filho de Deus, Salvador e Senhor,
que morreu no nosso lugar em um sacrifício completo. Quem crê nesse sacrifício substitutivo de Jesus é completo. Na hora que ele estava morrendo, que ele foi entregar o Espírito ao Pai, ele disse: Pai, está consumado. Então não tem esse negócio de cada dia ele vai completando a salvação. Não. Ela já está efetuada. É um sacrifício completo e final. Ressuscitou sendo nosso mediador e que um dia voltará. É assim que nós cremos em Jesus. Como eu já disse, é o resumo do resumo do resumo. Né? Lá no material fornecido aí pela lição, você vai ver bem melhor nas referências bíblicas. Deus, o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é pessoal também. Assim como o Pai e o Filho. É uma pessoa. Tem uma vontade, tem uma inteligência, tem um sentimento. Decide, se entristece, se alegra. Por aí vai. É uma pessoa. Não estamos falando em corporidade. Estamos falando em personalidade. No espírito. Independente da matéria do corpo. Quem tem corpo das três pessoas da Trindade é só Jesus. O Pai é Espírito e o Espírito Santo já está dizendo é Espírito. Então, Deus, o Espírito Santo, cremos que ele é pessoal, consolador. E é quem dá o novo nascimento, ou a transformação das pessoas que creem no Evangelho de Jesus. Que ele vive nos crentes. Crente aqui é a pessoa que crê no plano da salvação na palavra. E capacita para o serviço. Foi ele o inspirador das Escrituras. Muito bem. E o quinto tópico, a Bíblia. Cremos que a Bíblia é inspirada e somente ela é inspirada. Que ela é a autoridade final para nós em matéria de fé e prática. Tá? Sobre o ser humano, sexto ponto. Cremos que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E que esse tem responsabilidade moral, pois foi criado para desfrutar a vida com Deus e, ao mesmo tempo, viver como filho de Deus. Ele não tem só direitos, o ser humano. Tem direitos e deveres numa relação de amor e de justiça com o nosso Deus. Sétimo ponto, pecado e salvação. Você já ouviu alguém dizer: não existe esse negócio de pecado não. Te alerta, menino, não existe esse negócio de pecado não. Nós cremos, e muito menos salvação, não existe nem céu nem inferno. Tem gente hoje dizendo isso, né? Mas a palavra de Deus nunca deixou de valer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, o pecado e a salvação, nós cremos nos dois. Cremos que o pecado existe e que ele significa viver em desacordo com a palavra de Deus. O pecado é isso aí. É uma doença na alma que leva a pessoa a viver em desacordo com a palavra de Deus. Separando-se assim o homem de Deus. Cremos que a redenção por Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele dá a todos aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. Certo? O oitavo ponto, a vida eterna. Cremos que essa começa com a fé em Jesus Cristo e no seu plano de salvação. Cremos que é preciso conhecer a Deus e a Jesus e viver esperando a sua volta. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus Cristo chegou a dizer taxativamente, claramente: Pai, a vida eterna consiste nisso, que conheço a Ti, que creio em Ti, que me enviaste, que creio também em mim. Bendito seja o Senhor. O nono ponto, a igreja. Cremos que a Bíblia cremos que a igreja é a nova família dos filhos de Deus, reunidos pelo Espírito Santo, e que vivem uma aliança para adoração, companheirismo, serviço, praticando e proclamando o Evangelho enquanto crescem. Eles vão fazendo isso e vão crescendo. Essa é a igreja. 10º ponto, o batismo. Cremos que o batismo é um cumprimento à ordem de Jesus. Ele disse, né? Batizar em nome do Pai. Um testemunho de fé, que é praticado por imersão, como símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto celebramos a morte de Jesus Cristo, sepultamos a nossa velha criatura no ato do batismo, mas é preciso ter acontecido espiritualmente em nós. E também o sepultamento do nosso velho eu, esperando a nossa ressurreição. Quando participamos da morte do Cristo pelo batismo,
também e celebramos a sua ressurreição e ficamos esperando pela nossa. Se morrermos antes de Jesus voltar. Se estivermos vivos, será o momento da glorificação. O 11º ponto, a ceia do Senhor. Para nós cristãos, a Santa Ceia rememora a paixão e a morte do Redentor, enquanto esperamos a sua volta. E que o lava-pés que a antecede é um ato de fé, de humildade e de amor. Sobre o sábado sagrado, os batistas do sétimo dia, eles creem no sábado sabático de uma forma bem específica, porque a maioria das igrejas conservadoras cristãs creem em um sábado, em um dia de descanso na semana. Só que a maioria é domingo, né? Esse sábado é domingo, primeiro dia da semana. A Bíblia fala de um sábado, sétimo dia. Então, o sábado sagrado. Cremos que o sábado sagrado é o sétimo dia da semana, instituído na criação para todos os homens, confirmado nos 10 mandamentos e reafirmado nos exemplos de Jesus e dos apóstolos. O sábado deve ser praticado no descanso, na adoração, na celebração, além de, se necessário for, prestarmos algum serviço às pessoas necessitadas. Bendito seja Deus. É muita coisa para falar, irmão. Mas lá na lição você vai ver. E não deixe de conferir cada referência bíblica daquela. Não, eu vou ter preguiça. Não, bota preguiça para lá, pelo amor de Deus. Preguiça não é de Deus. Quando a gente pega o hábito de ler a palavra de Deus, ler passa a ser um gozo, passa a ser uma satisfação, um prazer. Para a honra e glória de Deus, eu confesso a você que comigo é assim. O 13º ponto, evangelismo. Evangelismo é o comissionamento de Jesus Cristo. Comissionar, ele manda a gente em comissão, né? É o comissionamento de Jesus Cristo. Quando ele diz, ide e pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é isso que eu estou convosco todos os dias. Esse comissionamento, ele aparece em algumas passagens. Certo? Eu vou repetir. Evangelismo é o comissionamento de Jesus Cristo. É a proclamação do evangelho. Nós temos aqui uma analogia, uma comparação, que uma vez eu li e achei muito interessante e sempre apresento quando falo de evangelismo. Alguém chegou a dizer assim, que o evangelizar é semelhante a um mendigo, morador de rua, que encontrou alguém distribuindo comida, roupa e calçado, gratuitamente. Ele comeu, se vestiu e se calçou. Ficou saciado e saiu avisando para os outros mendigos moradores de rua que o homem estaria num ponto X, no endereço X. Então todos nós fomos esse mendigo morador de rua, que não tinha mais riqueza do céu, não tínhamos um lar eterno por esperança, que andávamos famintos, que não tínhamos se alimentado da palavra de Deus, que andávamos descalços, porque não tínhamos o evangelho de preparação da paz, e que andávamos nus, porque não tínhamos sido vestidos com a vestimenta da salvação, da justificação pela fé. Mas a gente encontrou isso porque Jesus nos encontrou, e o nosso papel agora é dizer para os outros que Ele tem tudo isso para oferecer àquele que crê. Bendito seja o Senhor. Então, com esse ponto, amados irmãos, nós chegamos ao encerramento dessa lição de número 13 do curso Liberto pela Verdade, da Conferência Batista Sétimo Dia Brasileira, tenho repetido essa frase, né? Apresentado pela Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Encerram-se aqui os vídeos, a gravação, né, a apresentação dos vídeos aula do nosso curso, mas a proposta do curso é válida em todo o tempo, como eu já falei no começo de hoje. Então você poderá só assistir os vídeos aula, seu ouvinte, né? Como você poderá assistir, baixar a lição, o nosso suporte aqui diz que é possível, né? Imprimir, responder, só não é de hoje que não tem exercício para responder. Assinar com nome legível, completo, escanear e enviar para o nosso e-mail, pib7fortaleza@gmail.com. Caso queira concluir o curso e receber o seu certificado, será enviado pelo e-mail que você usou para nos enviar essa lição. Então nós desejamos a você muito boa sorte e
Estamos com saudades. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Na descrição deste vídeo, da lição número 13, está o link contendo todo o material, inclusive, hoje não o questionário. Todo o material, já ia dizendo inclusive o questionário. Dê o seu like lá, o seu joinha, para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos e indique para outras pessoas, né? E nós apelamos a você, aonde chegar, você compartilhe com outras pessoas. E se quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo à nossa comunidade, né? Aperte lá o sininho e marque lá em todas. Você a partir daí para parte da nossa comunidade. Se você é daquelas pessoas beneficiadas financeiramente, deseja nos ajudar em algum tempo, eu queria ajudar essa missão, essa obra, esse trabalho, né? Você poderá fazer a sua doação, que será canalizado para esse fim. Bendito seja Deus. E que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, desvendando sempre os teus olhos, para que possa entender as maravilhas da lei do Senhor. O Senhor te dê vontade de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender, ser edificada nela e depois compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.